Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Isaías capítulo 64, versículos 1 a 5. Ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da sua presença. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperava, desceste e os montes se abalaram grandemente diante de ti, desde a antiguidade. Não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vens, pois, versículo 5, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignastes, e agora? Como então seremos salvos? Eu quero te convidar, eu quero te desafiar no meio das crises, no meio das dificuldades, eu quero desafiar você a pensar na identidade e no caráter irrefutável do seu Deus. Eu quero desafiar você a decidir acreditar nesse Deus que cuida de você, mesmo em tempos tão difíceis. E no texto que nós estamos trabalhando hoje, esse texto que eu estou liberando sobre você como palavra de Deus para a sua vida, eu quero desafiar você a olhar para esse texto como uma revelação de Deus. Quero desafiar você a olhar para esse texto como Deus falando contigo. Nesse texto, o tema central é isso. Mas antes de pensar no texto, eu queria pensar com você no contexto do texto. Quando esse texto foi escrito, o que estava acontecendo? O profeta Isaías, nessa época, estava já velho, no final da vida, contemplando Israel e o andar da carruagem de Israel. E aí, para você entender como que Isaías chega ao final da vida, você precisa entender que o ministério de Isaías começou quando o rei Uzias morreu. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ali no capítulo 6 de Isaías, ele começa a contar como foi o chamado dele, como foi a convocação de Deus para ele, para o ministério. Foi ali que o ministério dele começou, e o ministério dele começa quando o rei Uzias morre. Depois que o rei Uzias morre, Isaías continua sendo profeta, profetizando nas tribos de Judá. E quando eu falo que ele profetizou nas tribos de Judá, eu estou falando que nessa época o povo de Israel eram divididos em duas nações. Quando o povo de Israel foi chamado como povo, eles tiveram 3 reis unificados. O rei Saul era uma nação só, o rei Davi era uma nação só, o rei Salomão era uma nação só, mas depois de Salomão, Roboão, o filho de Salomão, dividiu o reino. E aí o povo de Israel, a partir de então, não era mais uma nação só, eram 2 nações. A partir do rei Roboão, filho de Salomão, havia uma nação de Israel formada por 10 tribos, e havia uma outra nação chamada Judá, formada por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E como havia uma divisão no povo,
quando a gente vai falar dos profetas desse tempo, a gente precisa especificar em que lugar esse profeta estava. Se ele estava no meio do povo de Israel ou se ele estava no meio do povo de Judá. E como tem gente que tem um certo preconceito com Israel, porque Israel estava longe de Jerusalém, o povo oficial nessa época era Judá. Mas Israel apresentou para a gente contribuições poderosíssimas, como as contribuições do profeta Elias e Eliseu. Os profetas Elias e Eliseu, eles trazem lições maravilhosas para a gente, e eles são do tempo de Israel. O profeta Jonas é do povo de Israel e não de Judá. Mas Isaías era do de Judá. Dois povos de Deus na mesma terra, divididos ali, mas servindo a Deus dos dois lados, cada um cometendo seus erros. Isaías estava do lado de Judá, e ele começou a ministrar no tempo do rei Uzias, no final da vida do rei Uzias, quando o rei Uzias morre. E aí depois do rei Uzias, para Judá, veio o rei Jotão, depois veio o rei Acaz, depois veio o rei Ezequias. Isaías, portanto, profetizou no tempo desses três reis, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando a vida de Ezequias está acabando, Ezequias está morrendo, no final da vida dele, no final do reino de Ezequias também, Isaías também morre. Isaías vê, portanto, o finalzinho do reino de Ezequias e o início do reino de Manassés. Manassés foi, de longe, segundo as palavras do profeta Jeremias, e você há de notar que o profeta Jeremias também profetiza em Judá, e o profeta Jeremias vem logo depois do profeta Isaías. Então quem ficou com as más notícias foi o profeta Jeremias. O final da vida de Ezequias, de Isaías o profeta, coincide com o início do reino de Manassés, que segundo Jeremias foi o pior rei de todos os tempos para Judá. Jeremias chega a dizer que antes de Manassés subir ao trono, tinha esperança para Israel. Você vai ler isso no capítulo 15 de Jeremias. Antes de Manassés subir ao trono de Judá, havia esperança para Judá. Mas depois que Manassés subiu ao trono, Manassés consolidou uma desgraça sobre Israel que não teve mais jeito. E por quê? Porque Manassés era alguém com nome de crente, mas era desviado. Manassés era alguém que tinha nome de descendente de Davi, mas parecia filho do inferno. E eu vou abrir um parênteses para te falar uma coisa sobre Manassés, que é uma das lições que toda vez que eu penso em Manassés, eu me lembro dessa lição. Manassés, durante 55 anos, reinou sobre Israel. E durante esses 55 anos, ele fez tudo o que não devia. Pecou, estragou a vida, se desgraçou todo. 55 anos. Lembra que eu estou num parêntese. Vou fechar o parêntese e voltar para o assunto. Quando Manassés está perto do final da vida, depois de reinar 55 anos, Manassés, aquele cara de pau, caiu na real. Eu gosto de pensar que ele foi no encontro com Deus e mudou de vida. Tinha estragado a nação toda, tinha pecado a vida toda. Mas Manassés, aquele cara de pau, se arrependeu, colocou o rosto no chão, jejuou, orou, pediu misericórdia. E sabe o que aconteceu? O Senhor o perdoou. Está escrito. Ai, que raiva! O Senhor o perdoou, ele mudou de vida, foi para os braços do Senhor, mas ele deixou o legado para trás. Todos os erros que ele cometeu ficou lá. Para os filhos, para os netos, para o povo resolver depois dele. E foi essa queda, ou esse comportamento de Manassés que levou o Judá para o cativeiro babilônico. Qual é a lição que eu quero falar para você antes de fechar o parêntese? Eu quero te falar de uma lição boa. Se teve jeito para Manassés, tem jeito para qualquer um.
E eu falo isso com tristeza. Não falo isso com muita alegria, não. Porque a gente adora pensar que tem jeito, porque teve jeito para Manassés, teve jeito para o ladrão da cruz, mas a gente não pensa que o conjunto de consequências deixado por Manassés ficou. Eu não sei que tipo de vida teve o filho do ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus e que Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava certo? Estava. O sujeito ia para o paraíso? Ia. Mas eu não sei como é que ficou a família dele, eu não sei como é que a esposa ficou. Eu não sei o quanto que os netos, os bisnetos e a próxima geração dele carregou o peso das decisões erradas daquele homem. Mas eu quero fechar o parêntese dizendo para você que se teve jeito para Manassés, tem jeito para qualquer um. Deus, na sua infinita misericórdia, aceita, perdoa, recebe todo mundo. Tem jeito, sempre tem jeito. Se você se quebrantar e buscar Deus, sempre tem jeito, sempre tem solução. Mas o ponto que quero mostrar para você, fechei o parêntese, não é esse. É que o profeta Isaías, ele viu o início da desgraça para Israel chamada Manassés. Depois de Jotão, depois de Acais, depois de Ezequias, Ezequias foi um bom rei. Ele fecha o início do desviamento de Ezequias e o começo da vida de Manassés, que começou a reinar aos 12 anos de idade. Porque Ezequias morreu, Manassés teve que assumir o trono novinho. Isaías fecha sua vida, vendo um vislumbre de escuridão chegando, vendo um tempo em que as coisas começam a piorar. É de olho nessa piora, é de olho nesse momento escuro que está para chegar, é de olho nessas decisões tomadas no presente, que vai refletir no futuro, que vai refletir na próxima geração. Eu abro outro parêntese, acho que hoje é o dia dos parênteses, para dizer para você, jovem, você que está novo ainda, que ainda tem a vida toda pela frente, eu quero dizer para você, jovem, uma coisa muito importante: não se engana. Seu futuro não está escrito ainda, mas você está escrevendo ele agora. As decisões tomadas hoje, rapaz, moça, as decisões tomadas hoje, os entendimentos percebidos hoje, os vislumbres da vida que você percebe hoje, estão progressivamente construindo o seu amanhã. Sua vida, daqui a 20 anos, está sendo decidida agora. Cada decisão que você toma, cada postura que você toma, coloca uma pedrinha nas bases da construção da sua vida daqui a 20 anos. E quando você chegar lá, e você perceber o que você construiu, e o que está te esperando lá naquele futuro, você vai olhar para os dias de hoje, e vai lembrar do pastor Josimar pregando, e você vai dizer assim: ah, se eu tivesse ouvido o meu pastor. Mas infelizmente o tempo não volta. E aí não vai dar jeito de você voltar para o nosso tempo, tomar postura na vida, e ser sábio, e ser sério, e ser responsável por sua própria vida, e cuidar de si mesmo. Correr mais atrás de construir a vida do que de apenas ter prazer. Ocupar o tempo com coisas que construam o seu futuro. Quando você chegar lá, não dá mais jeito de consertar hoje. Mas se você ainda está jovem hoje, escuta o que eu estou te falando, dá tempo ainda. Dá tempo de construir o futuro. Dá tempo de tomar postura, dá tempo de levar Deus a sério, dá tempo de abrir mão de certos prazeres que na verdade não serve para nada, só para sugar suas energias da juventude. Só serve para estragar você. Fechei o segundo parêntese. Isaías viu
o começo de uma desgraça. Ele viu um tempo em que a escuridão começou a chegar, em que as pessoas começaram a se afastar de Deus, em que não tinha mais unção, não tinha mais presença. E como é que Isaías reage a esse momento? Isaías reage a esse momento dizendo assim: ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descesse, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da sua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome, e as nações ficassem impactadas pela sua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, descestes e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Como é que Isaías reage quando ele vê que o mal parece que está invadindo o mundo, o paganismo está invadindo a nação de Judá, o paganismo está invadindo o trono de Judá, o mal está invadindo a mente do rei jovem, do jovem Manassés? Como é que Isaías reage? Ele reage se lembrando, e se lembrando com saudade de um tempo em que ninguém ousaria duvidar. Isaías vive num tempo em que as pessoas duvidam, mas ele se lembra de um outro tempo. Ele diz: Senhor, eu estou me lembrando daquele tempo que a sua presença desceu sobre o monte. E a lembrança de Isaías está relatada no livro do Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Se você quiser ver essa visão da qual Isaías está falando aqui, leia capítulo 19 e 20 do livro de Êxodo, que é o momento em que Yahvé, o Deus de Abraão, desce sobre a cadeia de montes Sinai. E todos aqueles montes, quem conhece a cadeia de montes, porque quando a gente fala de Monte Sinai, a gente pensa numa montanha, subiu, desceu e o resto planície ao redor. Não, o Monte Sinai é uma região inteira de muitos montes. E toda aquela cadeia que nós chamamos de Sinai hoje, na época era chamada de Horebe, o monte de Deus. Sinai, inclusive, é um nome moderno, bem recente, aliás, que, segundo algumas fontes, o nome Sinai é um nome de origem pagã. O Monte Horebe daquela época pegou fogo, a presença de Deus desceu sobre o lugar, a região inteira tremia, e tremia tanto que os israelitas tremiam junto. Só que os israelitas tremiam de medo. Eles ouviram o som de trombetas, chofares invisíveis sendo tocados, balançando eles, tremendo a carne. E eles escutaram uma voz grave, uma voz forte, dizendo: eu sou o Senhor, ou eu sou Yahvé, o vosso Deus, não terão outros deuses diante de mim. Isaías está se lembrando dessa cena terrível, dessa cena pesada, dessa cena amedrontadora, Deus se manifestando com a sua glória. E ele se lembra desse tempo, porque Isaías está pensando assim: se a glória de Deus visita a gente hoje, se a glória de Deus manifesta agora, daquele jeito, esse bando de Zé Mané, que não leva Deus a sério, que fica brincando, esse povo que brinca de ser crente, que brinca de servir a Deus, que não ama de verdade, que não se envolve de verdade, esse homem que se assenta no trono dizendo que é rei da nação de Deus e que não tem nada com Deus, essa confusão toda que a gente está vendo, isso não ia subsistir, porque assim que a glória descesse, que os montes tremessem, duvido que os inimigos não iam tremer nas bases, bater o joelho um no outro, botar a cara no pó. Isaías, quando ele olha o mal se avizinhando,
ele tem um desejo pela manifestação de Deus. E deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente, Isaías não viu essa manifestação no tempo dele. Mas a busca, o desejo, o ardor pela manifestação salvou Isaías. Por que salvou Isaías? Porque lembrar de um tempo em que Deus se manifesta, desejar com força essa manifestação, sentir saudade de uma visitação que eu não tenho hoje, mas que eu já tive, mas que eu sei que Ele já fez, sustenta minha fé e me mantém firme em tempos que não são de manifestação. E aqui eu preciso te contar que há tempos de manifestações e há tempos que não são de manifestações. Não queria te contar isso, mas eu tenho que te contar. No decorrer da história, da relação de Deus com os homens, nós percebemos muito claramente que em alguns momentos Deus se manifestou muito claramente, indubitavelmente. Deus se manifestou sem deixar dúvida da presença dele, da glória dele, da grandeza dele. Mas houve outros momentos em que Deus sumiu. E na maioria das vezes, quem viu Deus sumir não tinha uma explicação para o sumiço dele. Normalmente, na maioria das vezes, quem viu Deus sumir não sabia por que ele sumiu. A explicação mais coerente que eu encontro nas Escrituras é a explicação dada pelo sábio Salomão, quando ele disse que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de paz e há um tempo de guerra. Portanto, eu entendo que o mundo espiritual, de alguma forma, está sujeito aos tempos e às estações da vida. E eu entendo que Yahvé, embora seja o Senhor do tempo e o Senhor de toda a criação, Ele respeita as regras que Ele estabeleceu para essa criação. Deus não está sujeito ao tempo, mas Ele colocou todos os mundos sujeitos ao tempo. Deus criou o tempo e colocou Ele como Senhor de tudo, inclusive como Senhor dos principados e potestades. Os principados e potestades não ultrapassam os limites do tempo. E Yahvé, algumas vezes, Ele quebrou a regra e se meteu no tempo. Mas normalmente, via de regra, Ele respeita os tempos. E quando não é tempo de visitação, Ele não visita. Talvez você já tenha vivido um tempo assim. Para você, para a sua vida. Um tempo em que Deus parece ter feito um silêncio terrível. Parece que Deus não tinha boca, não falava. E aí você tinha que ser sustentado pela sua decisão de confiar. Porque não tinha visitação, não tinha sensação, não tinha percepção. E aí você tem que confiar porque você quer confiar. Mas enquanto confia, sem visitação, Isaías olha para o tempo da visitação e ele sente saudade. E ele se alimenta com a lembrança. Ele se alimenta fortalecendo a sua fé, dizendo: quando dizem que Deus não existe, estão redondamente enganados, porque eu estive com Ele. Porque eu vivi uma experiência gloriosa com Ele. Faz tempo. Não estou tendo agora. Não estou percebendo agora, mas eu já vivi. Eu sei que eu vivi uma experiência com Ele. Eu sei que Deus me visitou. E ninguém me convence que aquilo não era Deus. Ninguém. Eu sei que era. Eu tive uma experiência. Então, no tempo em que as trevas visitam, Isaías, o profeta, se lembra com saudade dos tempos de manifestação, dos tempos de visitação. E ele diz: quem dera que a visitação acontecesse de novo hoje, igual foi naquela época. Quem dera que o Senhor fizesse agora o que já fez lá no passado. Sabe, enquanto a gente se alimenta com essas lembranças de tempos de visitação, a gente dá conta de segurar a onda um pouco mais no tempo de escuridão. Porque no tempo de escuridão parece que Deus sumiu. Eu preciso que você entenda: Deus nunca some da sua vida.
Nunca. Te dá uma chance de falar amém. Deus nunca some da sua vida, mas Ele some das circunstâncias, Ele some das manifestações ao redor, e qualquer um que quiser vai olhar e dizer: cadê Deus? Eu ouvi várias pessoas na internet durante o carnaval de 2020 fazendo essa pergunta. Várias pessoas perguntaram: onde está Deus que deixa esse bando de pagãos zombar dele e ele não faz nada? Inclusive várias pessoas perguntaram para mim, chorando, não se sentindo desamparadas, se sentindo injustiçadas, abusadas, porque elas compraram a briga de Deus e de Jesus. Eu acho que eu não preciso te contar o abuso que fizeram com o nome de Deus, com o nome de Jesus no Carnaval 2020 no Brasil. Não preciso te contar, acho que você sabe. Mas várias pessoas perguntaram para mim, com o coração quebrado: pastor, por que Deus não reage? Gente, pelo amor de Deus, um raiozinho só resolvia o negócio. Um raio colocado no lugar certo, pronto, ia dar exemplo para todo mundo. Mas não, fica Deus lá, ó, quietinho, não fala nada, não responde, não se defende. E as pessoas ficam com raiva. E algumas dessas pessoas precisaram me ouvir dizer: lembra quando Jesus morreu na cruz? Lembra de toda a dor, todo o sofrimento, toda a exposição, todo o abuso? Lembra de tudo aquilo? Onde é que Deus estava? Deus estava assentado no trono. Por que Ele não defendeu Jesus? Não, ali é diferente. Deus tinha um plano. E Ele contou para quem o plano que Ele tinha? Porque a gente só está sabendo agora do plano. Antes Ele não tinha contado para ninguém. A maioria das pessoas que estavam vendo aquilo estavam muito chateados. Eu imagino Maria, a mãe, Maria Madalena, a discípula, João, o discípulo, ali se segurando, se apertando, se roendo. Sabe, se ruir as unhas, roeu tudo, não sobrou nada. De tanta tensão, se perguntando: cadê Deus que deixa um homem desse passar por isso? Sabe qual é a resposta? Deus tinha um plano, por isso Ele não agiu. Deus deixou acontecer, porque Ele tinha um plano posterior. Então aquilo tem que acontecer, e Ele deixa. Toda vez que Deus não age agora, é porque Ele vai agir quando chegar a hora dele, do jeito dele, da forma dele, com as ferramentas dele. Mas muita gente está vivendo nesse tempo que nós estamos vivendo com a pergunta de Isaías: por que o Senhor não rasga os céus e desce? Olha, a vaca está indo para o brejo. Rasga os céus, faz igual você fez lá no Sinai. Mostra para esse povo que o Senhor é de verdade, que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor existe, mas eles não sabem. Esses caras de pau, olha para onde eles estão indo. Estão fazendo do seu reino uma brincadeira, estão te desafiando, contando que o Senhor não vai fazer nada. E pior, o Senhor não está fazendo nada. Mas para Isaías era bom se lembrar, porque ninguém vê, mas Isaías vê em suas memórias: eu tenho experiências com Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Os tempos estão difíceis, e talvez essa seja a hora para se lembrar daquilo que te dá esperança. O seu Deus de hoje, no meio dessa confusão, dessa tensão, Ele é o mesmo Deus que Ele sempre foi,
Em outros tempos em que você teve experiências maravilhosas com Deus, lembra daquele Deus que você experimentou, que você confiou, que você teve certeza. Aquele Deus ainda é o seu e Ele continua na sua vida. Usar a memória para se lembrar de quando Deus foi bom com a gente é uma ferramenta maravilhosa para manter a esperança acesa, para manter a fé acesa, porque embora agora eu não estou vendo Ele fazer, mas eu já vi Ele fazer. Então, eu sei que Ele faz. Eu não consigo entender porque Ele não está fazendo agora. Eu não consigo entender porque eu não estou vendo resultados que eu queria ver agora. Eu não consigo entender porque Ele não está se impondo perante a humanidade, perante os homens que zombam dEle agora. Eu não consigo entender, mas eu sei que Ele pode. Porque eu me lembro lá de trás. Eu vou pular o versículo 4 e vou para o versículo 5, porque eu quero deixar o versículo 4 por último. No versículo 5, Isaías toma uma outra postura para apoiar essa postura de olhar para o passado e me lembrar dos tempos em que Deus se manifestou poderosamente. No versículo 5 ele diz assim: vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que lembram de ti e das tuas orientações, guardam tuas orientações, que é importante. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecado, tu te indignaste. E agora? Como vamos ser salvos? Se o Senhor, que podia nos salvar, não vai nos salvar, porque nós nos afastamos do Senhor. Quando ele diz: vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e das tuas orientações, Isaías está fazendo uma referência aos princípios respeitados ou desrespeitados. Quando você desrespeita princípios, e ele coloca os princípios aqui debaixo da palavra tuas orientações, na versão King James. Ele diz: os que se lembram das tuas orientações, os que praticam a justiça com alegria, os que se lembram de ti, Isaías diz, eles recebem teu socorro. Quando o inimigo bate na porta deles, eles recebem o socorro. Por quê? Porque eles amam a justiça, porque eles respeitam teus princípios, porque eles obedecem às leis. O Senhor os socorre, o Senhor os ajuda, mas nós andamos na contramão da tua lei, nós andamos na contramão da sua vontade, nós andamos na contramão do seu propósito, nós nos esquecemos do Senhor. E agora, quando o inimigo bater na nossa porta, quem vai salvar a gente? Isaías está dizendo que no tempo de aperto, no tempo em que a luz parece diminuir, no tempo em que o mundo parece um pouco mais escuro, Isaías diz que é tempo de, além da gente se lembrar de um passado de visitação, também é tempo da gente verificar como estão os princípios na nossa vida. E quando eu falo de princípio, eu estou falando das leis universais e impessoais que Deus criou. Quando eu digo universal, significa que vale para tudo. Quando eu digo impessoal, significa que Deus pessoalmente não tem nada a ver com isso. Ele criou a lei e a lei se vira sozinha com quem quebrar ela. Por exemplo, foi Deus quem criou a lei da gravidade. E se você quebrar a lei da gravidade, pulando do 3º andar, lamento informar que você vai quebrar as 2 pernas. E sim, Deus não vai gostar que você quebrou a lei da gravidade. Mas a razão por que Deus criou a lei da gravidade não foi para você quebrar a perna. Deus criou a lei da gravidade para fazer esse planeta e esse universo funcionarem. Quando você desrespeita a lei da gravidade quebra você.
É assim que funciona com todos os outros princípios. Nós moralizamos excessivamente os princípios e não conseguimos cair na real que cada vez que nós quebramos um princípio, o princípio por si nos quebra, independente de Deus estar envolvido no processo ou não. Exceto que foi Deus que criou o princípio, os princípios funcionam sozinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você abre um portal através dos seus pecados para um demônio entrar na sua vida, Deus não precisa falar para o demônio assim: demônio, vai lá e invade a vida do fulano porque ele abriu o portal. Aquele sem vergonha, pecador, falei para não abrir, ele abriu. Deus não precisa. Faz parte do princípio. Os demônios já estão lá torcendo que você abra a porta. Na verdade, te manipulando para você abrir a porta. E quando você abre a porta, o princípio diz: ele tem direito de entrar. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Os princípios são impessoais. E quem entende dos princípios os usa a seu favor. Quem não entende dos princípios os quebra e eles o quebram. É assim que funciona. Isaías, quando percebe que o tempo está ficando escuro, ele vai dar uma conferida nos princípios. E ele diz: agora que a gente está com um monte de porta aberta, agora que a gente quebrou os princípios, quem vai nos salvar? Se a gente respeitasse os princípios, a gente abriria portais para o Senhor nos salvar. Mas a gente quebrou os princípios, fechou as portas, quem vai salvar a gente? Em tempos em que as coisas ficam complicadas, é tempo de dar uma olhada nos princípios e se perguntar pelos princípios que você anda quebrando. Sabe, irmãos, uma pessoa que quebra os princípios financeiros, por exemplo, ela dá prejuízo financeiro para os seus irmãos, ela desvia a verba do outro, ela não usa de misericórdia, ela enrola, engana, e aí as finanças dela começam a afundar e ela fala: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Então não, quebrar princípio não explica todo o sofrimento. Você pode sofrer por outras razões que não sejam quebrar princípio. Mas Isaías, no meio da crise, uma das coisas que ele pergunta é: e os princípios que eu estou quebrando, como é que vai ficar isso? Meu irmão, melhor caminho viu que a escuridão se aproxima, viu que os dias difíceis se aproximam, conserta a sua vida. Se arrepende, pede perdão, deixa Deus te perdoar, deixa Deus te lavar. Retoma a prática dos princípios. Conserta com as pessoas que você está devendo e não pagou. Mas pastor, não tem dinheiro para pagar. Mas conversa. Pede perdão. Explica. Aquela pessoa que você está devendo, que não paga, não explica, não fala nada, ela está lá todo dia na oração dela te amaldiçoando. Todo dia liberando mal contra você nas palavras dela. Procura a pessoa, conversa com ela, explica que você não está podendo pagar. Pede perdão por ter enrolado. Não fica fugindo da pessoa, porque cada fuga que você faz, ela fica com raiva e libera maldição. Como você deve, fica. Os princípios em tempos difíceis precisam ser respeitados. E Isaías está respeitando os princípios, está nos convidando a respeitar os princípios. Portanto, no tempo de escuridão, Isaías, primeiro, se lembra dos tempos antigos. Se lembra do tempo em que a glória de Deus se manifesta. Segundo, faz uma revisão nos princípios da vida dele. Terceira coisa está no versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou um outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Sabe qual é a última coisa que o profeta Isaías faz no tempo de crise, que é o que dá tempo da gente trabalhar hoje? Sabe qual é a última coisa? Ele se firma
na identidade e no caráter do seu Deus.